Boa noite, irmãos. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 3, e eu vou ler somente o verso 1 hoje dessa epístola. Filipenses 3:1 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Que Deus possa nos abençoar na leitura e no estudo de hoje, irmãos. Eu queria fazer uma recapitulação aqui daquilo que nós vimos até agora nos dois primeiros capítulos. Primeiro, o tema da epístola. Os irmãos lembram do tema? Alegria. E Paulo queria que os filipenses aprendessem o segredo da alegria no Senhor. Como nosso Senhor Jesus nos disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, eu gosto muito de fazer a mímica disso, né? No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. Como a gente aprende no exército com o sargento, né? Peito para fora, barriga para dentro, ombro para trás, não é isso? Tende bom ânimo. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. E, por outro lado, não sei se vocês já repararam aqui o contraste. Vocês repararam como o apóstolo Paulo, mesmo diante dessa epístola que é chamada de Epístola da Alegria, nos falou nesses dois primeiros capítulos de tantas coisas que podem tirar os filipenses dessa alegria, também nos tirar dessa alegria. Reparem que primeiro ele falou sobre a sua prisão, sobre como ele estava deixando os filipenses preocupados. Mas Paulo, ele sempre analisa as situações em termos do Evangelho, em termos do relacionamento dele com Cristo. E ele diz assim: vocês não precisam ficar preocupados por minha causa, porque o que aconteceu comigo contribuiu para o proveito do Evangelho, e se por acaso eu vier a morrer, então isso vai ser lucro, vai ser bênção para mim. Depois ele vai falar sobre o comportamento de alguns, entre aspas, né, irmãos em Cristo. Ele diz aqui, movidos por inveja, por espírito de contenda, irmãos desejosos de, muito claramente, como o apóstolo Paulo diz, causar aflição a Paulo na prisão. Ele diz, mesmo assim, que os filipenses podiam se alegrar, porque mesmo com a motivação errada daquelas pessoas, o Evangelho estava sendo pregado. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo se referiu às perseguições que os próprios filipenses estavam sofrendo. E ele diz que é um privilégio muito especial, não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. E em quarto lugar, já que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai abordar um problema que é típico de relacionamentos mais íntimos, mais chegados, problemas típicos de uma convivência mais estreita entre as pessoas, não é? E ele especificamente ele fala da igreja de Filipos. E Paulo aplica a doutrina da encarnação, a doutrina da morte, da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo, e ele diz como nós devemos nos comportar, tendo em vista tudo aquilo pelo qual Cristo passou. E ele diz assim: não façam nada por contenda, não façam nada por vanglória, mas façam todas as coisas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um somente para aquilo que é seu, mas cada qual atente para aquilo que é dos outros também. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou da sua glória e do seu esplendor e se encarnou e viveu entre nós e morreu por nós. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo ele vai tratar daqueles problemas do dia a dia, aquelas separações pela distância, mães separadas de filhos por milhares de quilômetros, né? Ausência de notícias, saudades, doenças graves, quase mortes. Em tudo isso, né, nós vemos que não são experiências novas, essas experiências pelas quais todos nós passamos também. São experiências antigas que se repetem na vida de todas as pessoas. E aí, então ele chega aqui
No versículo 1 desse capítulo 3, ele diz: irmãos meus, regozijem-se no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Reparem que ele diz: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque ele já tinha dito isso. Né? E reparem que ele também vai dizer, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, é o tema da epístola. Né? Martin Lloyd Jones, ele, num comentário sobre Filipenses, ele disse que Paulo escrevia como aquele compositor de uma sinfonia. Lembram disso? Existe um tema dominante que vai sendo às vezes mencionado aqui e ali na sinfonia, e de repente, no final, a apoteose, aquele tema, ele brota magnífico, cheio de esplendor. O compositor também pode seguir a sua sinfonia, parecendo que lá pelo meio do caminho que ele esqueceu o tema, mas volta e meia ele está retornando àquele tema. Lembra da Nona Sinfonia de Beethoven, que foi usada na Segunda Guerra como um símbolo da vitória, que é 3 pontos e um traço no código Morse? 3 pontos e um traço é a letra V. Lembra do Churchill fazendo o Vzinho da vitória? Né? 3 pontos e um traço. Né? É o tema, a nota que volta e meia aparece na Nona de Beethoven, e depois no final aquela coisa apoteótica. É aquilo que a gente vê também nas epístolas de Paulo e aqui também aos Filipenses. Então, reparem: vos regozijeis. Vos regozijeis. Nós temos a tendência de pensar que a nossa alegria é talvez a consequência ou o resultado de coisas boas que acontecem conosco. Né? E assim, se essas coisas boas acontecem, nós somos felizes ou nós temos paz. E se for o contrário? Mas reparem que o Novo Testamento, ele não está ensinando isso. Existe uma ordem, existe um chamado a que nós, como cristãos, nos conduzamos de uma determinada forma. E que forma é essa, irmãos? Como nós devemos nos conduzir? Reparem que, primeiro, não é simplesmente nós devemos nos comportar jovialmente, digamos assim, né? Sermos sorridentes, dizer que a vida é ótima. Já viram aqueles vendedores do Shoptime, no canal do Shoptime? Está sempre rindo, tudo bom, tudo ótimo, tudo para frentex. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Senhor e senhora, simpatia, sorridentes, né? Regozijar-se, ter bom ânimo, não é bancar ser feliz. Não é isso que o apóstolo Paulo... Não é ficar dando a impressão de felicidade aos outros. Segundo lugar, regozijar-se ou ter bom ânimo não é produto de manipulação psicológica. Querem um exemplo aqui? Reparem, cultos onde os cânticos são conduzidos de uma determinada forma para induzir aquelas pessoas que estão presentes no culto a um estado talvez de euforia, de alegria, de êxtase, de catarse, como dizem. Né? Então nós não estaremos assim seguindo aqui a ordem de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, né? Se simplesmente nós virarmos as costas aos nossos problemas. Vejam que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 1, então, desse capítulo 3. Regozijai-vos, regozijai-vos. Mas o que ele diz em seguida? Só isso? Ele só diz regozijai-vos? Mais nada? Não. Ele diz regozijai-vos no Senhor. No Senhor. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a nossa alegria deve ser decorrente da nossa relação com o Senhor Jesus. Como nós nos relacionamos com Ele. E o apóstolo Paulo disse essa verdade em diversas partes das suas epístolas, em várias partes. Por exemplo, a gente vê Romanos 8, 28 e 29. Né?
Ele fala sobre o fato de nós estarmos sendo predestinados em Cristo e todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam a Deus, e depois ele completa dizendo assim: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vos poderá separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Então, a grande questão é, nós realmente cremos dessa forma? Nós podemos dizer, como no livro do Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Nós podemos dizer, eu sou de Cristo e Cristo é meu? Nós dizemos que somos cristãos, mas nós realmente vivemos como cristãos? O foco da nossa vida é, de fato, o Senhor Jesus? Reparem aqui as folhas dessa epístola. Pode repassar em casa novamente a lista dessas coisas que o apóstolo Paulo lista aqui, que podem tirar a nossa alegria. E reparem que na vida de Paulo, no trabalho de Paulo como apóstolo, como missionário, como pregador, o que era o supremo objetivo dele? Qual era o foco dele? Como ele diz, todas as coisas que eu achava boas, que eu achava valiosas, que eu buscava antes, agora eu considero como o quê? Como refúgio, como esterco, literalmente, em troca da sublimidade do conhecimento do amor de Cristo. Então, se não fosse assim, diante de tantas coisas pelas quais o apóstolo Paulo passou, ele se sentiria um homem profundamente infeliz. Reparem que Paulo, ele não pensava muito em termos da sua própria reputação. Ele não me importa o que vocês pensam a meu respeito, nem mesmo eu me importo com o que eu penso a meu respeito. O que eu me importo é o que Cristo pensa a meu respeito. Não é? Então, irmãos, uma coisa aqui muito clara é que uma das coisas que mais nos tornam infelizes nessa vida é o nosso amor próprio, é o nosso senso de amor próprio, a nossa excessiva preocupação conosco mesmos, a nossa autoestima. Né? Por isso o apóstolo Paulo nos diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí ele diz assim: você deve fazer isso, por quê? Porque o Senhor fez isso. Porque ele deixou a sua glória. Ele não se importou de vir aqui ser reconhecido em figura humana. Né? Então, imite o seu Senhor. Haja como Ele. Identifique-se com Ele em todas as coisas. Como disse Jesus, assim como o Pai me enviou, como o Pai enviou a Cristo, Ele se despojou da sua glória e se humilhou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Os filipenses estavam preocupados com o fato de Paulo vir a morrer, e o apóstolo Paulo diz assim, como que ele diz: não fiquem se apoiando em mim, né? Quer eu viva, quer eu morra, o Senhor estará sempre com vocês, é Ele que importa. Então, irmãos, qualquer coisa em que tentemos basear a nossa alegria nessa vida, pode nos ser tirada nessa vida. Qualquer coisa, menos Cristo, menos o Senhor Jesus. Como diz um hino que a gente canta: céus e terra, reis e reinos, tudo passará, mas quem vai permanecer sempre é o Senhor. Então, lembrem-se disso. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo lista aqui em termos de preocupações são, digamos, preocupações legítimas que o apóstolo Paulo lista: família, amizades, trabalho, filhos, a obra do Senhor, né? Mas nós somos lembrados a não sermos dominados em nossos interesses por essas coisas. Paulo diz em Colossenses 3, 1-3:
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Reparem, onde Cristo está assentado? À destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nada dessas coisas deve ocupar o centro. Nada dessas coisas. E aí, o conselho de Paulo é como que assim, seja como esse compositor que vai desenvolvendo a sua sintonia, mas sempre lembra de voltar ao tema, de voltar a nossa atenção para o tema que deve dominar as nossas vidas. Qual é? O Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Então, nós como cristãos, nós somos chamados a, digamos, a sermos... estamos alerta com relação a essas coisas, a volta e meia lembrar disso, que nós devemos exercer domínio, controle sobre as fontes da nossa alegria. Lembrem-se que é legítimo você se alegrar em ter um prato de comida, não é? Nós damos graças por essas coisas, como acabamos de dar graças aqui pelos amigos que nós temos. Tudo isso é bom, é legítimo, mas sobre todas essas coisas está o nosso Senhor. E nós somos, digamos, chamados ao arrependimento, cada vez que nós percebemos que a nossa alegria depende antes de qualquer coisa que a gente possa ter em termos de nossos relacionamentos pessoais do que de Cristo. E quando nós percebemos que o foco, que o centro da nossa alegria está em alguma coisa que nós podemos vir a perder, nós precisamos corrigir esse foco e olhar para o Senhor Jesus, olhar para Cristo. Ele requer de nós ser o centro, Ele requer de mim, de você, que seja de fato o centro e não a periferia. Ele requer de nós o lugar de suprema importância e não meramente o lugar de muita importância. Que Deus nos abençoe. Amém.